E aí, Portinho, eu vi alguém citar ali, né? Ah, e o Boulos? Claro que o Boulos está mais à esquerda, mas eu não acho que o Boulos, depois dessa última tentativa de eleição à Prefeitura de São Paulo, ele vive um momento para ser um presidenciável, por exemplo, nem para 30, tá? Eu acho que diminuiu muito. Eu acho que, inclusive, o Boulos hoje está muito apagado no Congresso. O Boulos, ele vive um momento de uma tensão muito grande dentro do pessoal. O pessoal está numa luta tão grande que eu acho que drena a capacidade de uma liderança do pessoal se projetar. Ah, tem a Érica Hilton e tal, que tem um apelo popular, mas tem mais o apelo popular do que a administração política da coisa. O Boulos poderia conceber bem os dois efeitos, que é dos bastidores para dentro, dos bastidores para fora, né? Mas eu acho que a guerra interna do pessoal descalibrou, viu? Nesse atual momento, descalibrou o Guilherme Boulos. É que o pessoal, se tu vai ver, né, Suman, os deputados do pessoal são ótimos, né? São excelentes os deputados. Acho que não tem nenhum que a gente possa, assim, fazer restrições sobre a atuação deles. Por quê? Exatamente porque eles são do pessoal. Eles não têm os compromissos que têm os deputados do PT, por exemplo. O pessoal é da base do governo Lula, mas é até ali, sabe? Eles têm uma certa independência, eles podem até fazer críticas mais ácidas ao governo Lula. A questão do arcabouço fiscal, por exemplo, eles metem pau no arcabouço fiscal. Eles têm a turma do PT já não dá, já fica ali. A Gleisi metia o Lindbergh, a Gleisi virou ministra, já não critica mais. O Lindbergh também parou de criticar um pouco, né? Porque tem um compromisso político. O partido deles é o partido do presidente da República. Como é que tu vai ficar, né? A turma do PSOL tem uma liberdade de ação maior. A gente vê aí o Glauber Braga, a Sâmia, a Erundina, o Ivan Valente. Até o Boulos, que é o cara que está tentando... O Boulos está tentando... Tem uma corrente do pessoal que é a do Boulos, que está tentando aproximar mais ainda do PT, né? E isso aí é que está gerando toda a divergência interna no PSOL, né? Então, o que eu quero dizer é que o PSOL, para deputados parlamentares, excelente. Agora, para conseguir cargos de mandato, governador, prefeito, até um presidente da República, já é muito mais complicado para eles. O Boulos tem outra coisa em São Paulo, né? A burguesia do Tucanistão não suporta o Boulos, né? Não quer ver ele nem pintado de rosa-choque, né? Então, dificilmente o Boulos vai conseguir um dia ser governador, ser prefeito. A gente já viu aí, ele bateu no limite do limite dele nessas eleições aí que ele participou, né? Fez voto até mais do que era esperado, conseguiu fazer uma aliança com o PT, mas ele não vai conseguir ser governador ou ser prefeito em São Paulo, dificilmente. E te digo o seguinte, por isso, eu acho que essas estratégias têm que ser bem estruturadas. O Guilherme Boulos tem que ser trabalhado para voltar como deputado federal e puxar voto. Eu não digo nem para o Senado. São Paulo ele não vai fazer cadeira de senador. São poucos tiros que você pode se permitir. E o pessoal não deve lançar ninguém ao Senado, inclusive. Você tem que focar num nome, no máximo 2 do espectro de frente ampla ali, o Portinho. Né? Porque esses caras, a tendência é fazer 2 cadeiras da extrema-direita, inclusive. Né? Tem alguns estados que esse é o perigo, né? E São Paulo é um quadro forte do pessoal. Eles têm Sâmia, Boulos, tem Ivan Valente, e eu acho que tem até mais alguns deputados. Acho que eles têm quase 8 deputados que são de São Paulo. Então, tem que focar nisso aí, realmente, concordo contigo. E essa questão do Senado, eu tenho dito isso há muito tempo. A esquerda tem que criar uma estratégia e não pulverizar de candidatos da esquerda. Nós precisamos ter, no máximo, 2 nomes entre PT, PSOL, até eu trazer o PDT, trazer o PSB, trazer o PCdoB. Tem que sentar, esses partidos têm que sentar numa mesa, colocar o mapa do Brasil na frente e ver onde é o PDT, onde é que tem nome viável. Tá, então vamos fechar. O PDT vai ser aqui nesse estado, mas vai abrir do outro. Não adianta o PDT lançar um candidato aqui no Rio Grande do Sul, lançar Juliana Brizola para o Senado. É só para tirar voto do candidato do PT, né?
candidato para Senado aqui no Rio Grande do Sul tem que ser alguém do PT, que já tem o senador, inclusive, né? E pelo Brasil afora vai ter que ser isso aí. Então, tem que ser bem articulado isso aí para a gente não perder senadores, né? Nós temos que, no mínimo, eu não vou sonhar aqui que a gente vai ganhar 2 senadores, dificilmente em algum estado a gente vai conseguir 2 senadores, nem no Nordeste, mas um senador em cada estado nós temos que conquistar. Nós temos que conquistar 27 senadores desses 54 que estão em disputa, tem que ser dessa frente ampla, pelo menos. Não pode cair na mão da extrema-direita 2 senadores num estado, né? Não, eu tô fechado. E para a gente regionalizar um pouco e puxando brasa para o nosso assado da análise, Portinho, aqui no Rio Grande do Sul tá se ressignificando a ideia, né? Não sei se você viu as notícias da semana, o nome que era mais trabalhado do Paulo Pimenta não deve ser candidato. Deve fechar mesmo uma dobradinha. Paulo Paim tentando renovar mais uma vez, indo para o sacrifício, vamos dizer assim, e a Manuela Dávila. Pelo menos um desses 2 tem que entrar, né? Pelo menos um tem que entrar. Exatamente. E com o Paim, acho que a coisa fica mais fácil, inclusive, para o nosso campo, tá? Porque o Paim já é conhecido, bolha, né? Ele é um cara que não tem uma rejeição também, né? O Pimenta, a Manuela já tem uma certa rejeição, né? O Paim é o cara que consegue pegar até o cara de centro aquele, pelas suas pautas de trabalho, dos aposentados, né? Ele pega essa turma aí, os não politizados, os não militantes e tal, e aí ele iria para o sacrifício, viu? Tu sabe que eu me encontrei com o senador Paim agora no recesso, né, Alsuma? Nós estamos estruturando uma sede aqui em Eldorado do Sul da RS para Desporto, que é a associação que eu contribuo, né? E aí fui me encontrar lá com o Paim para tentar algum apoio e, claro, conversamos sobre política, né? E aí ele disse que não estou querendo me candidatar, Portinho, não. Aí eu falei, não abrimos mão do senhor, senador Paim. Já coloquei a minha opinião para ele ali. O senhor não pode nos deixar nessa aí, senador. Precisamos conquistar a sua vaga, não pode ser perdida, né? Aí ele ficou ali rindo e tal, né? Já estava mais ou menos. É o que está se desenhando aí, né? É uma grande possibilidade. E eu não sei se isso não quer dizer também que daí o Paulo Pimenta viria para o governo e não o Edgar Preto, né? Pois é, tem essa questão do governo que, pelo que eu ouvi aí das minhas fontes, seria o Edgar Preto, né? Que estaria mais cotado. Mas eu acho que o Paim é um candidato melhor até que o Edgar Preto, assim, um cara que tem mais visibilidade, inclusive pela questão das enchentes, né? O Pimenta, né? Pimenta. É um cara que eu acho que tem mais visibilidade do que o Edgar Preto, né? Claro que o Edgar Preto já tem a última eleição como uma lembrança, um cara que quase foi ali, né? Que por pouco bateu na trave, né? Bateu na trave, né? Mas, enfim, acho que estamos bem de candidato, pelo menos. Eu acho que tanto para o Senado como para o governo, nós temos candidatos bem viáveis aí para fazer um jogo bom, né? Talvez ir para o segundo turno, eu acho que a gente vai conseguir, porque dessa vez eu acho até que a gente vai para o segundo turno com essa extrema-direita, né? Porque eu acho que o Leite, quem é que o Leite faz de substituto, né? É o Gabriel, né? Mas esse Gabriel ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Morto. Não, é Zuco. Claro o segundo turno é Zuco. O segundo turno é Zuco e alguém do PT. A gente sabe que a RBS constrói candidatos, né, Alsuno? Eu me lembro, o Marquesan Júnior saiu na pesquisa com 1% e a Luciana Genro com 20%, sei lá quanto, e daqui a pouco o Marquesan virou prefeito aqui de Porto Alegre só com o canhão da RBS, né? Então, daqui a pouco, o canhão da RBS tenta levar um inexpressivo como esse vice-governador aí, que ninguém sabe quem é, né? Se passar na rua, ninguém sabe quem é o vice-governador esse. Então, mas eu acho que a tendência hoje é isso que tu falou, é o Zuco da vida contra o candidato da esquerda, né? E aí eu acho que nós temos chance, tá, Assun? Acho que nós temos chance, porque se atirar
se atirar o perfil do Zuco durante uma campanha, tu botar na frente da população quem é esse cara, olha, é complicado desse cara se eleger, né? O Zuco está em nível de capivaras e em nível de fragilidade do escrutínio como o Onyx estava. Exatamente. Então, tendo um candidato competitivo, dá para sonhar, cara. Dá para sonhar. Eu acho que a vantagem do Zuco em relação ao Onyx é que ele não tem tanta sujeira no currículo em relação ao Onyx, né? Por enquanto. Não teve tanto tempo de política ainda também, né? Não teve tanto tempo de caserna ainda, né? Exatamente. Olha aqui, arquiteta lúdica, ó, Portinho. Portinho, como fazer um jogo inteligente disputando com fascista? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Muito boa. A pergunta é muito boa, e eu até te digo, arquiteta, aí que tu tem que fazer o jogo mais inteligente ainda, quando tu tá disputando com fascistas. Tu não pode dar chance para os fascistas tomarem conta do campo, né? Uma coisa é aquela história que a gente sempre diz, né? Não tem debate com fascista. Fascista é combate diário, né? Outra coisa é a tua inteligência na estratégia política, né? Quando tu tá lidando com fascistas, tu tem que ter ainda mais inteligência, porque os fascistas, se tu não traçar uma estratégia inteligente, eles tomam a tua base, que é a massa trabalhadora. O fascismo ele tem uma entrada muito grande na massa trabalhadora, com alguns discursos deles que enganam a massa trabalhadora. Esse discurso da antipolítica, né? Da antissistema. Esse discurso antissistema, gente, é o nosso discurso, é da esquerda. A esquerda sempre teve discurso antijudiciário, o discurso de que deputado não presta, tal, sempre foi um discurso da esquerda, antissistema. E o fascismo, ele toma esse discurso e ele toma a mente da classe trabalhadora. Então, se a gente não tiver uma estratégia inteligente, não souber qual candidato lançar, fazer a política de frente ampla, para combater o fascismo tem que ter frente ampla, senão tu perde por fascismo. Se tu quiser fazer candidatura pura, não, vamos fazer uma frente só da esquerda, a gente perde a eleição para o fascismo. É por isso que a gente tem que fazer a frente ampla e trazer outros setores, trazer a burguesia, porque a burguesia sabe que o fascismo vai atuar contra ela em determinado momento, ainda mais esse fascismo vagabundo que a gente tem no Brasil, né? Fascismo vagabundo entreguista, que tem alguns fascismos pelo mundo afora, como é o caso do Orbán lá na Hungria, é um fascismo nacionalista, um fascismo que protege... A Meloni, né? A Meloni com a Itália. Meloni, são fascismos que protegem o conteúdo nacional e a soberania. O fascismo brasileiro é o fascismo vagabundo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses caras aí. Aliás, eu vou dizer que a extrema-direita do Brasil hoje é a extrema-direita mais entreguista do mundo. Aliás, é o campo político mais entreguista de todo o mundo. Tá? Nem na Argentina, com o Milei, que é um bobo alegre, assim, apaixonado pelo Trump, o Congresso como um todo é mais nacionalista do que nós aqui. Eu nunca vi na história, como pesquisador da história, pessoas que rifassem tanto os valores da sua nacionalidade, do seu pertencimento, da sua natureza como um todo. Eu não estou falando nem só de soberania nacional, eu não estou falando da legalidade, da defesa dos interesses da soberania. Eu estou falando de pessoas que de fato se enrolam na bandeira e se veem como estadunidenses. É de um deputado como Eduardo que diz assim, não, porque a nossa primeira emenda, quando ele diz a nossa primeira emenda, ele está remetendo à nossa Constituição estadunidense. Nossa, sabe? É quando o Carla Zambelli diz assim, não, porque na Itália, eu como cidadã italiana sou intocável. Primeiro que não era, né? Tá provado que não era intocável, nem como cidadã italiana, nem brasileira. Segundo é que usa a carta da cidadania italiana como se isso fosse melhor do que qualquer coisa, né? Então, eu não lembro na história, Portinho, de alguém que foi tão vendilhão com a sua natureza do que a extrema-direita do Brasil aqui.